Pronto, bom dia a todo mundo. Vou ser bem objetivo hoje na aula, porque já senão vai acabar mais tarde ainda. E aí vamos começar logo. Aula passada a gente estava vendo sociedade simples pura, né, que é o tipo básico aí da sociedade simples, ou seja, é quando ela não adota nem o tipo de sociedade limitada, nem comunita simples, nem nome coletivo. Então, ela será uma sociedade simples pura. Só frisando que esse tipo societário é só para sociedade simples. Então, por isso é sociedade simples pura, sociedade simples simples, como eu já falei a aula passada. E aí a gente viu tudo que está lá no artigo 997. Na verdade, tudo não, é justamente o que a gente vai terminar de ver hoje. A gente já deu uma olhada nisso antes, em aulas anteriores, sobre esse artigo 997, que tem essas cláusulas essenciais, que tem que estar no contrato social, sendo que agora eu estou vendo ele novamente, que serve para revisar, mas aí eu acrescento mais coisa também. E aí, aula passada, a gente já viu uma série de itens, uma série de cláusulas que tem que estar lá presente no contrato social. Eu expliquei o que é o capital social, aí a parte da subscrição, da integralização, as formas de integralização. Tudo isso a gente viu já na aula passada. E aí a gente parou, porque está faltando ainda alguns itens, e esses itens eu vou querer acrescentar algumas informações. E aí ia ficar ruim na aula passada começar e ter que parar no meio. E vamos a isso. A gente está especificamente na parte de administração da sociedade. A sociedade é uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, ela precisa de um representante para, né, vamos dizer assim, representar ela, né, o nome é esse mesmo, em todos os seus atos. Fazendo contrato, reclamando na justiça, se for o caso, ou até mesmo sendo reclamada na justiça. E vamos lá, por aí vai. Esse representante, né, é o administrador da sociedade, ele deve ser nomeado no contrato social. É isso que a lei, vamos dizer assim, ela enxerga como o cenário ideal, né? Que já no contrato social já tenha apontado lá quem seria o administrador da sociedade. Beleza. Só que não é impossível, na verdade, às vezes é até proposital, não se colocar o administrador, né? Você não indica quem é o administrador já no contrato social. E aí? Imagina só, então eu fiz o contrato social, mas não disse quem é o administrador da sociedade. Vai ter um problema. Mas aí a lei pega e já preenche essa lacuna, caso não tenha lá escrito quem é o administrador. A lei vai e diz que não sendo indicado o administrador, o administrador serão todos os sócios. E aí, então, a administração da sociedade fica colegiada, fica, de certa forma, coletiva. Aí o que acontece? Então, vamos supor que existam aí, vamos começar com 3 sócios na sociedade, né? 3 sócios. Um desses sócios decidiu alguma ação, enfim, decidiu alguma coisa. É possível, porque todos os sócios são administradores, então cada sócio pode tomar decisões e tal. Então, um sócio foi e tomou essa decisão. Os outros sócios, esses outros 2, não concordaram com essa decisão. E aí o que é que faz? Na verdade, só basta um dos outros sócios discordar. Aí, havendo discordância entre os sócios, aí é colocada em votação aquela ação que foi tomada. E aí, como eu falei, um tomou a ação e esses outros 2 discordaram. A votação tem por base inicial não a pessoa dos sócios, né, a quantidade de sócios, mas sim como é que chama? A parcela que cada sócio tem com relação ao capital social, ou seja, com a participação do sócio na sociedade, as cotas que ele tem. Então,
vamos supor que, sei lá, se um sócio tiver já 51%, nesse caso aqui, né? Se um sócio tiver 51% da sociedade, então já está tomada a decisão. Mas vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que, de novo, 3 sócios. Esse sócio aqui tem 50% das cotas. E esses 2 sócios, juntos, né, eles têm 50%. Então, e aí? Houve empate, entendeu? Um para o lado, 2 para o outro. Como é que vai resolver esse empate? Aí, agora, havendo empate com relação às cotas, aí vai para o número de pessoas, para a quantidade de pessoas. Que nesse caso aqui, quem vai ganhar são esses 2 sócios. Beleza, essa é uma situação. Mas agora vamos supor essa mesma situação, sendo que com 4 sócios, cada um tendo 25% das cotas. Então, 2 sócios votaram, vai ter a votação, né? 2 sócios votaram a favor de uma medida e esses 2 votaram a favor de outra medida. Tá aí. E aí, como é que vai ser? Porque agora até a quantidade de sócios está igual, tanto de um lado quanto de outro. Pronto. Nesse caso, havendo a mesma quantidade, havendo empate com relação às cotas e depois havendo empate com relação ao número de sócios, aí a decisão vai ter que ser do juiz. Então vai ter que ser levado para o juiz, que aí ele decide entre uma decisão e outra. Só uma informação é que o juiz ele não vai virar administrador da sociedade, não. Ele só vai poder decidir entre as duas situações que estão em questão, no caso aí, que gerou o empate. Ele não, de novo, ele não vai poder tomar nenhuma outra decisão que não seja qualquer uma dessas duas. Porque, de novo, a administração não cabe ao juiz, somente aí aos sócios. Beleza. Isso é caso os sócios sejam considerados administradores. Isso pode acontecer, né, se eles não nomearem um administrador já no contrato social. Beleza. Só que é possível sim você nomear um administrador depois de você já ter registrado o contrato social. Ou seja, imagine que esses sócios foram nomeados administradores, aí viram que a situação, tipo assim, poxa, nenhum de nós a gente quer administrar. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos nomear um administrador. Bora. Aí eles vão, os sócios, e nomeiam um administrador. Isso é possível sim. E aí vão lá, fazem a verbação dessa nomeação lá no contrato social e está tudo tranquilo. E aí eu quero trazer só alguns pontos, porque vai ter alguma diferença quando o sócio ele é nomeado, como é que chama? Posteriormente. Por exemplo, se o sócio, desculpa, se o sócio não, se o administrador ele for nomeado, ele for um sócio nomeado no contrato social, os poderes deles vão ser irrevogáveis. Então, acontece isso. Se o administrador, né, ele for nomeado no contrato social e ele for sócio ainda mais, então os poderes dele ainda, ou melhor, vão ser irrevogáveis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse administrador só vai poder ser demitido se por justa causa e por via judicial. Então, é bronca. Deixa eu ver aqui, eu queria ver um negócio. Menino, eu já adiantei que só. Enfim, isso acontece, né, como eu falei, quando o sócio é nomeado posterior, no contrato social. Só que aí, e quando é nomeado posteriormente? Quando o sócio é nomeado posteriormente, ou ele é um não sócio, então os poderes são revogáveis. E aí você pode, né, tirar esse administrador sem maiores problemas. O problema maior é quando o administrador, ele é sócio e está nomeado lá no contrato social. Aí lascou. Beleza, isso aí é a nomeação no contrato social. Sendo que agora ainda vai ter um monte de detalhes sobre o administrador, mas vamos lá.
não é incomum, na hora que se é nomeado o administrador, você já apontar os poderes que ele tem, ou seja, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, na verdade, isso é o que a lei até indica para ser feito, né? Você já, quando for nomear o administrador, indica os poderes dele. Então, você lá, se você nomeia um sócio, você pode limitar a atuação dele. Vamos supor aí que, como é que chama? Não, deixa eu pensar aqui. Não, eu vou dar essa informação ainda não. Deixa eu pensar em outra coisa. Aí você lá limita os poderes do sócio. Só que vem uma pergunta. E se esse sócio exceder os poderes dele? Ou seja, tem lá os poderes, mas ele ainda excedeu os poderes dele. Então, e aí? A sociedade vai responder por esse excesso de poderes? E a resposta é sim. Segundo o que está lá no Código Civil, a sociedade ela responde pelos atos do administrador, mesmo quando esse age em excesso. Isso eu quero que vocês frisem, porque isso, vamos dizer assim, é contrário ao que fala a parte geral do Código Civil. Na parte geral, aí fica dizendo que o representante, né, se ele agir dentro dos limites dos poderes dele, então ele vincula o representado. Mas se ele exceder esses limites, ele não vincula. Aqui, com relação ao direito empresarial, acontece o oposto. O oposto com relação a esse sentido, né? Então, se o administrador da sociedade age com excesso de poderes, então, mesmo assim, a sociedade responde por esses atos. Isso é importante, de novo. Agora, como sempre, tem exceções, né? Em direito sempre tem exceções. E no caso existem 3 exceções. Exceções com relação a quê? Com relação à sociedade responder pelos atos do administrador. Então, que exceções são essas? Eu acabei de falar que o administrador ele pode ter os poderes dele limitados já no contrato social. Ou seja, a sociedade pega e já limita os poderes do administrador. Vamos supor que tem lá dizendo que o administrador não pode firmar um contrato se esse contrato for a partir de 100 mil reais. Vamos dizer isso. Está lá no contrato social, beleza. E o contrato social está registrado na junta comercial. Vocês sabem que uma das funções da junta comercial é dar publicidade aos atos. Então, se está lá na junta comercial e é público, então todo mundo sabe, né? Essa é a teoria. Todo mundo sabe daquela limitação de poderes. Beleza. Então, no caso, imagina o administrador de uma sociedade que tem essa limitação de poderes, vai firmar um contrato com um fornecedor, por exemplo. Sendo que esse contrato é de mais de 100 mil reais. Ou seja, vamos botar que é 200 mil reais. Ele, teoricamente, não poderia, né, celebrar esse contrato porque está lá uma limitação dos poderes do administrador. No entanto, ele vai lá e assina. Né? Então, na verdade, assina os dois. Assina tanto o administrador quanto o fornecedor. E agora? Vem a dúvida. A sociedade vai responder por esses atos? E aí é onde se encaixa a exceção. Como o contrato social está registrado na junta e no contrato social tem a limitação de poderes, como eu falei, é como se todo mundo soubesse dessa limitação. Mesmo sabendo dessa limitação, tanto o administrador quanto o fornecedor assinaram o contrato. Então, a lógica é, eles assinaram sabendo que não podiam. Pensando nisso, a lei pega e diz, então vocês vão se resolver. Ou seja, não é a sociedade quem vai responder por esse ato, vai ser o administrador. E aí, caso haja inadimplemento do contrato e essas coisas todas, por parte da sociedade, né? Aí o fornecedor vai ter que se valer aí do administrador.
essa é uma exceção. A exceção é quando a limitação de poderes já está presente no contrato social e o contrato social está registrado. Agora vem a outra exceção. Vamos supor esse mesmo cenário, só que o contrato social da sociedade não estava registrado. Falando melhor ainda, o contrato social estava registrado, só que foi nomeado o administrador, sendo que não tinha lá a limitação de poderes no contrato social. Né? Beleza. Mesmo não tendo a limitação de poderes expresso no contrato social, houve uma limitação verbal, né, para esse administrador. Os sócios chegaram para ele e disseram: você não pode assinar um contrato que seja a partir de 100 mil reais. Beleza. Isso foi falado para o administrador. E vamos supor agora que o fornecedor que estava tratando lá com o administrador sabia disso. Ele conhecia, vamos supor que ele conhecia todo mundo, aí sabia também, conhecia o administrador, conhecia os sócios, e sabia que houve essa limitação de poderes. Vamos supor isso. Mas, mesmo assim, sabendo que tinha essa limitação, tanto o administrador quanto o fornecedor assinaram o contrato. E aí vem a pergunta: a sociedade responde por esse ato? Agora muda um pouquinho. Porque antes só bastava mostrar o contrato social registrado e dizer: ó, tá aqui a limitação, vocês assinaram porque quiseram. Agora, a sociedade tem que provar que o fornecedor, no caso, que é a parte que celebrou o contrato, que essa parte sabia da limitação de poderes. Se a sociedade conseguir provar isso, então agora quem é responsável por esse contrato é o administrador. Beleza. Isso aí já foram duas exceções. Agora vem a terceira, e a terceira é a mais polêmica. Mais polêmica porque é um bocado atrasada, mas vamos lá. Há um tempo atrás, na Inglaterra, foi elaborada uma teoria, a teoria ultra vires, né? Do jeito que está falando, ultra vires. Coloca em latim, né? Quando eu digo isso, bota em itálico ou entre aspas, se você estiver escrevendo à mão, porque está em outra língua. Essa teoria ultra vires, ela fala o seguinte: quando a lógica dela é essa aqui, quando uma atividade, né, quando, vamos dizer assim, quando o objeto do contrato for contrário ou for incompatível, melhor dizendo, quando ele for incompatível com o objeto social da sociedade, a lógica dessa teoria dizia que tanto, tanto o administrador judicial, ou tanto o administrador da sociedade, quanto a parte contratante deveriam saber que aquilo não podia ser celebrado. Então, é essa a lógica. Ou seja, eles precisavam saber o que é que a sociedade, né, poderia ou não celebrar de acordo com o objeto social dela. Pronto. Caso fosse uma atividade um tanto incompatível com o objeto social, e era para eles saberem disso, então quem responde é o administrador, não é a sociedade. Tá aí. Essa é a lógica da teoria. O que é criticado nessa teoria e o que é feito hoje em dia? Primeiro, a crítica é que essa teoria ultravires está muito ultrapassada. Nem a Inglaterra, o que criou essa teoria, utiliza mais ela. Então, e por que está ultrapassada? Porque nas relações empresariais existe um grande dinamismo entre atos e tudo mais. Às vezes você tem que firmar um contrato naquela hora, porque senão você perde a oportunidade e aí vai encarecer ou vai dar para o concorrente e etc. Então tem que ser rápido. E aí nem sempre fica tão clara como é o que pode e não pode ser. Quando eu falo pode e não pode, não é que tem algo proibida. Né? Isso não tem nada a ver com proibição ou impedimento. É simplesmente uma atividade. Ou seja, essa atividade é compatível, não é? E aí? Entendeu? Aí fica difícil. Até mesmo porque a sociedade ela tem autonomia de vontade, né? Não ela. A vontade não é da sociedade, é expressa pelo administrador. E sim, vocês captaram isso aí.
mas ela tem autonomia de vontade e aí ela pode exercer alguma atividade. E como é que chama? E aí fica muito difícil. Eu dou até o seguinte exemplo. Imagina você tem, sei lá, eu estou pensando aqui numa empresa, uma sociedade que vende o quê? Qualquer coisa. Uma sociedade que vende computadores. Né? Você tem lá uma sociedade que fabrica e vende computadores. Aí você vai fazer um contrato, né? O administrador pega e vai fazer um contrato de fornecimento de coxinha. Ou seja, a sociedade vai comprar a coxinha desse fornecedor. Aí você diz, meu irmão, isso aí é incompatível. Então não vai ser a sociedade que vende, ou que vende não, que vai se responsabilizar por esse ato. Vai ser o administrador. Aí você pega e pondera. Oxente, mas e se a sociedade ela quiser fornecer coxinha de lanche para os empregados? Entendeu? Tipo assim, no intervalo, ela tá lá, disponibiliza a coxinha, tá para todo mundo. Ou até mesmo se ela quiser vender lá para os funcionários, tem lá também disponível. Estão entendendo? Ou seja, fica muito difícil de você delimitar. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, não sei o quê. Então, essa é uma crítica muito séria que se faz com relação a essa atividade, ou melhor, a essa teoria. Aí, pensando nisso, o que é que acontece? Porque é o seguinte, crítica ou não, é o que está na lei. E aí a gente vai ter que cumprir. Entendeu? Mas aí o que é que os tribunais eles têm feito? Já faz tempo isso, mas eles já vêm fazendo isso também já com o tempo. É, caso haja, vamos dizer assim, algum questionamento com relação à possibilidade ou não da sociedade fazer determinado acordo ou determinado contrato, de início, os tribunais eles responsabilizam sim a sociedade. Isso com base na teoria da aparência. A teoria da aparência é aquela, se o administrador está celebrando o contrato, então é porque pode, né? Você pode partir desse pressuposto. Caso não tenha expressamente registrado lá na junta uma limitação, né? De novo. Então, partindo da teoria da aparência, a sociedade se responsabiliza sim. No entanto, é possível averiguar posteriormente se aquele ato poderia ser mesmo celebrado pelo administrador, e aí a sociedade pode regressivamente, se for o caso, ingressar com ação contra o administrador para que ele se responsabilize perante a sociedade, porque como ela já pagou, né, o que devia, então agora é o administrador quem vai pagar para a sociedade o que a sociedade teve de pagar. É isso que acontece com relação à administração lá tanto dos sócios quanto do administrador. Esse aqui, então está faltando algum item. No. E aí adiantamos já que só. Ainda sem trocar o tópico do administrador sociedade, eu queria trazer duas informações. Que elas são um bocado óbvias, vamos dizer assim, dá para deduzir, mas é bom para que vocês não fiquem confusos quanto a isso. Vocês sabem o que é culpa. Né? Você está estudando direito penal e tudo mais, culpa. Só que existe a culpa em sentido amplo e culpa em sentido estrito, que eu acho que vocês também já sabem, mas só para deixar claro. Culpa em sentido amplo envolve tanto a culpa em sentido estrito quanto o dolo. O dolo é a vontade, né, livre e consciente de você fazer aquele ato. No caso do crime, é você cometer aquele crime. E a culpa em sentido estrito é imprudência, negligência e imperícia. Então, você fazendo o ato com qualquer um desses três itens aí, desses fatores, você está incorrendo em culpa, especificamente culpa em sentido estrito. A culpa em sentido amplo engloba tanto a culpa em sentido estrito quanto o dolo. Tá aí.
No caso aqui, a lei, quando fala de culpa, ela fala em culpa em sentido amplo, envolvendo tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito. E, especificamente para o administrador da sociedade, se o administrador da sociedade agir com culpa, então é ele quem vai ser responsabilizado pelo ato. Quando eu falo culpa, de novo, culpa em sentido amplo, que envolve tanto dolo quanto culpa em sentido estrito. E aí ele responderá tanto perante terceiros quanto perante a sociedade, né? Com relação ao ato que ele agiu com culpa. Beleza. Dito isso, só uma informação adicional é o seguinte: anualmente, o administrador ele vai ter que apresentar as contas da sociedade. E ele apresenta essas contas para os sócios, isso é na Assembleia Extraordinária, nesse caso aqui na Assembleia Ordinária, e ele apresenta essas contas e os sócios analisam ela e aprovam ou não essas contas, né, feitas aí pelo administrador. E agora vem uma coisa importante. Se os sócios não aprovarem, então já está dito, né? Não, como é que chama? Lascou. Mas se os sócios aprovarem e depois, como é que chama? For analisado que houve aí mutreta, vamos dizer assim, ou seja, houve aí uma, como é que eu posso falar? Algo incorreto e tudo mais, uma distribuição de valores indevida. Então, se todos os sócios aprovaram de novo, então os sócios é que vão ser responsabilizados porque houve essa aprovação. E ainda digo mais. Imagina você é um sócio. É um sócio, tem os outros, mas você é um sócio. E você discordou da apresentação lá das contas que foi feita pelo administrador. Se você discordou, na Assembleia, como eu falei, você tem que falar. Se você não falar, então, e depois for visto que essas contas foram irregulares, você vai responder também pela irregularidade. Você só fica excluído se você tiver falado, né, na hora da apresentação das contas que você discordou. Então, fale se você discordar. Entendeu? Não, tipo assim, mesmo que as contas vençam, porque, como eu falei, tem outros sócios, então na hora da votação você pode até perder, mas se você discordou e deixou isso consignado lá na Assembleia, você não vai responder caso essas contas sejam consideradas irregulares. Beleza. E é óbvio que, como é que chama? Se houver alguma irregularidade também, irregularidade que eu digo assim, um sócio foi mais favorecido que o outro, não sei o quê, então vai haver culpa do administrador e aí ele vai responder, né? Aquela história, é a parte da culpa. Mas é só deixar claro essa parte aí para que vocês não deixem de falar se vocês discordarem das contas de uma eventual sociedade que vocês participem. Beleza. Isso aí tem a ver com o administrador, né? Ou os administradores. E pronto, tá aí. Você já tem conhecimento deles. Tá? Beleza. Vamos para o outro tópico agora, que fala da distribuição dos resultados. É óbvio que quando você ingressa na sociedade, você, como sócio, tem sim direito de receber os resultados da sociedade, né? Mas aí que tá, é tanto uma coisa quanto outra. Você tem direito de participar tanto dos lucros quanto das perdas. E não pode vir uma coisa sem a outra. Ou seja, você não pode ficar somente recebendo lucros e se a sociedade tiver perdas, aí não, aí é com eles, eu não vou me preocupar. Não, você também tem que participar das perdas. Ou ao contrário, você só participa das perdas. E é quando a sociedade lucra, aí você é excluído. Não, também não pode. Então, já digo logo o seguinte. É possível que os sócios eles tenham participação nos lucros diferenciada, né? Fulano ganha mais, eu ganho menos, e aqui vai dar.
isso não tem problema nenhum. Ô, Inclusive, professor, essa parte, diga lá. essa parte da administração dos sócios é a partir do artigo 1010, né, do Código Civil, né? Olha, eu não sei decorado, não. Não Eu não sabe estou com dizer o não, né? código aqui, não, não. Ah, não. Mas Ah, tá pode ver certo. lá, Mas essa outra parte também está no Código Civil, que o senhor está apresentando agora. tudo está no Código Civil, tudo está no Código Civil. Certo, certo. De propósito, eu não decoro artigo, é sério. Aham. Eu, entendeu? Não, mas está Mas aqui, mas está aqui, tá certo. Eu só não eu estou vendo sei, essa outra, eu pense só não o estou vendo essa seguinte, outra parte aí. Ah, pronto. Pense que essas cláusulas estão no artigo 997. Então, o é. artigo 1010 provavelmente vai ser ele mesmo que vai tratar sobre isso, porque, entendeu? Tá perto Ah, tá. como é que chama, das cláusulas essenciais. Então, Uhum. você tendo, por que eu não decoro? Porque você tendo uma noção dos assuntos, primeiro, sabendo você manusear um código, isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês. Sabendo Uhum. manusear um código, vocês aí desenrolam tudinho. E aí, Sei. sabendo mais ainda, vocês sabendo onde é que estaria, por exemplo, determinados assuntos, aí vocês desenrolam. Por exemplo, contratos. Contratos, eu sei que o artigo 491 é onde começa os contratos. Então, por volta lá do artigo 491, não, 421. 421 para baixo, que eu digo pensando na tela do computador. Mas do contrato dos artigos para frente, então lá é onde estão os contratos. Obrigações, aí já é em cima de contratos, porque vem antes. Direito empresarial. Se eu quiser tratar disso sobre empresário, aí começa no artigo 966. Aí você, né, tem aquela margem também que entre o artigo 966 e o artigo 990, 990 e tantos, aí tá lá a parte de empresário e por aí vai, entendeu? Uhum. Então, Uhum. por isso que eu não cobro também de vocês, já fica a dica, é número de artigo, nem se preocupem. Eu cheguei isso para mim nem pensar. Eu quero que vocês aprendam o que a lei fala, não decorar o artigo e etc. Certo. Aí sim, é... o que é que eu estava falando? Distribuição dos resultados. Eu disse que a distribuição dos resultados ela pode ser diferenciada, isso não tem problema nenhum. E pode ser diferenciada, inclusive, da participação que você tem no capital social, ou seja, na sociedade. Vamos supor que eu tenha 40% das cotas. Isso não quer dizer automaticamente que eu vou ter direito a receber 40% dos lucros. Por quê? Porque o contrato social ele pode determinar uma participação diferente. Então, se tiver no contrato social que eu, mesmo com 40% das cotas, que eu tenha 20% dos lucros, então eu vou ter 20% dos lucros. Isso é possível. Tanto para mais quanto para menos. Viu? Eu botei 20%, mas podia ser 70% dos lucros, né? Aí melhor ainda. Mas isso pode estar determinado no contrato social. Beleza. Só que o que não pode estar determinado no contrato social é a exclusão do sócio, seja nos lucros, seja na perda. Uma cláusula que viesse a excluir o sócio, tanto dos lucros quanto das perdas, seria chamada de cláusula leonina. E a lei não permite a cláusula leonina. Por que se chama cláusula leonina? Só para vocês terem essa ideia. Isso vem de uma fábula antiga, isso é de verdade, na qual os animais da floresta se reuniram e combinaram de eles se ajudarem na hora da caça. E aí, os animais todos juntos vão lá, unidos e, pô, eles caçam lá o animal, o outro bicho, pronto, matam o bicho. Aí vem o leão, com sua força, né, e o seu rugido, afugenta todos os animais e fica somente ele com a caça sozinha. Entendeu? É daí onde vem esse termo cláusula leonina, que você exclui os outros da participação
seja dos lucros, seja das perdas, né? Como eu falei, não pode um vencer o outro. Mas é possível sim você, como é que chama? Diferenciar. Olha aí, o colega perguntou o artigo, essa parte da diferenciação na cláusula, ou melhor, na participação dos lucros e perdas, é o artigo 1007 do Código Civil. Tudo que eu estou falando está no Código Civil. A gente não está, nada, a gente não está falando sobre lei específica. Vocês vão ver lei específica semestre que vem, que tem a lei de sociedade anônima. Que aí vocês vão ver tudo específico, né? Como eu falei, não vai ser só o Código Civil que vocês vão estudar. Vai ter que ter também a parte lá da lei da sociedade anônima. Olha, a gente viu agora a distribuição dos resultados. E agora vamos ver a responsabilidade dos sócios. Quando a gente estudou lá atrás não, foi agora, né? Não foi na P1 não, foi agora já para P2. Quando a gente estudou os tipos de sociedade, aí a gente estudou, na verdade, quando a gente estudou a classificação das sociedades, a gente estudou que existem sociedades cujos sócios têm responsabilidade limitada, outras sociedades cujos sócios têm responsabilidade ilimitada, e ainda tem as que têm responsabilidade mista, né? Que aí a gente viu tudo isso lá no começo. Com relação à sociedade simples pura, os sócios, eles têm responsabilidade limitada ou ilimitada? E a responsabilidade a resposta é: o sócio na sociedade simples pura tem responsabilidade ilimitada. Guardem isso, porque é importante. Às vezes, nunca mais caiu, isso eu confesso, mas eu já vi uma vez uma questão que, se você soubesse disso, você matava a questão. A questão era longa, era um textão, mas se você soubesse disso, você matava a questão. É que, no caso, sociedade simples pura, o sócio ele tem responsabilidade ilimitada. Beleza. E aí vocês sabem o que quer dizer e etc. É aquela coisa que o sócio termina respondendo com o seu patrimônio, caso, né, a dívida seja maior do que a sociedade pode pagar. Porque, atenção, a responsabilidade do sócio é ilimitada, beleza, mas ela é subsidiária também. Isso a gente viu que, com relação à sociedade, a responsabilidade do sócio é sempre subsidiária, mas ela pode ser limitada ou ilimitada. Como a gente está falando de contrato social, e no contrato social existe uma liberdade dos sócios de apontarem lá as cláusulas e como vai ser e tudo mais, é possível sim que o sócio, melhor, que o contrato social estabeleça se a responsabilidade do sócio vai ser, vamos dizer assim, vai ser proporcional às suas cotas ou não. É a mesma coisa com o que a gente viu agora da distribuição de resultados. Não é porque eu tenho 40% das cotas que eu vou ter 40% da responsabilidade. Pode ter uma cláusula na sociedade diferenciando até a responsabilidade dos sócios. Mas é preciso que tenha lá. Tanto para a responsabilidade quanto para a distribuição do resultado, se não tiver uma cláusula indicando qual é a responsabilidade ou a distribuição do resultado, a proporção, então vai ser proporcional às cotas que você tem. Por exemplo, eu acabei de dizer que, mesmo eu tendo 40% das cotas, eu posso ter somente a participação de 20% nos lucros. Beleza, pode ter, se tiver no contrato social. Mas e se não tiver? Se não tiver, então vai ser proporcional. Ou seja, eu não tenho 40% das cotas, então eu vou ter 40% dos lucros. Mesma coisa na responsabilidade. Eu não tenho 40% das cotas, eu posso ter uma responsabilidade de menor? Pode, tem que estar no contrato. E se não tiver, então vai ser igual a participação nas cotas, né? Beleza. Uma pergunta que cai, eu já vejo caindo direto nas provas por aí, e é fácil. E tem uma analogia que, para mim, ela é perfeita. É o seguinte:
imagina que eu vou ingressar numa sociedade, né? Eu tenho uma sociedade que eu estou vendo que está boa, então eu quero comprar cota dessa sociedade. Aí eu vou, hoje, dia 25, eu compro cotas dessa sociedade. Beleza. Só que depois dessa sociedade, ela chamada para responder por uma obrigação que ela contraiu, sei lá, no dia 2 de fevereiro. Ou seja, bem antes, que eu digo assim, meses antes de eu ter ingressado na sociedade. E aí, a pergunta é, eu vou responder por essa dívida, por essa obrigação, mesmo essa obrigação tendo sido antes de eu entrar na sociedade, né? A pergunta é essa. E a resposta é sim. E aí vem a analogia, que para mim é perfeita, dá para a gente captar bem o espírito da coisa. Quando a gente entra, vamos dizer assim, o barco está afundando e a gente entra no barco, a gente vai afundar também? Vai, né, meu amigo? Então, é essa a lógica. Por isso que não importa se a obrigação foi, ou a dívida, né, foi anterior ao meu ingresso na sociedade. Se eu ingressei na sociedade, né, então eu vou ter que arcar com essa perda como todo mundo. Tá aí. Essa parte aí do barco me salvou já em várias questões. Tudo isso que a gente está vendo diz respeito aí a cláusulas essenciais, ou seja, tudo tem que estar no contrato social. Aí vem a pergunta, e aí, eu posso alterar o contrato social? A resposta é óbvia, né? É sim. Eu digo óbvio por quê? Porque imagina você é sócio. Aí você não está gostando mais da sociedade. Ela não está boa, não sei o quê, aí você quer vender suas cotas. Ou seja, você sai da sociedade. Então tem que mudar o contrato social. Porque a gente viu que tem que ter o nome dos sócios no contrato. Se você não é mais sócio, você tem que ser excluído, né, do contrato social. Então tem que fazer a alteração. Vamos supor uma coisa mais drástica, que de fato você morreu, você é sócio, você morreu, então tem que tirar seu nome lá do contrato social. Isso aí falando com relação a sócios. Mas imagina a sociedade cresceu, agora está bombando, cheio de dinheiro, aí você quer aumentar o capital social. Pode, é lógico, você vai fazer alteração no contrato social. Enfim, são as cláusulas que você sai mudando, né? Você pode sim e deve, em muitos casos, mudar aí essas cláusulas lá no contrato social. E como é que faz para mudar? A lei determina que para fazer a alteração desses requisitos, dessas cláusulas essenciais, é preciso que tenha a concordância unânime dos sócios. Então, todos os sócios têm que concordar com a alteração, se essa alteração disser respeito aí a essas cláusulas essenciais que a gente acabou de ver. E se for com relação a outras cláusulas que não são essenciais? Então, aí pode ser por maioria absoluta. Havendo maioria absoluta, aí também foi mal. É segunda-feira. Havendo maioria absoluta, então pode haver aí alteração no contrato social. Mas pode também o contrato social estabelecer lá um quórum diferenciado, ou seja, não precisa de maioria absoluta, precisa só de 2/3, ou melhor, precisa de 2/3, ou precisa de, enfim, ele pode estabelecer isso. De novo, sendo um contrato social, os sócios eles têm uma maior liberdade, uma maior autonomia para determinar, né, como é que vai ser e como é que não vai ser. Isso é muito importante, porque a gente pensa que, vamos dizer assim, a sociedade limitada, no caso aquela LTDA, a gente pensa que o grande trunfo dela é ter a responsabilidade limitada. Beleza, isso com certeza é importante, mas um enorme fator que contribui para a sociedade limitada ser tão procurada é justamente o fato de ser contratual. Porque a possibilidade de fazer um contrato social e ter essa autonomia é que dá um chamativo muito maior para a sociedade limitada em específico. Beleza.
Com relação agora, vamos relembrar outro item agora da classificação de sociedade. Com relação à classificação de sociedade, eu relembrei agora a sociedade que tem responsabilidade, os sócios, né, tem responsabilidade ilimitada, ilimitada ou mista. Que aí vocês sabem já. E no caso sociedade simples pura, o sócio tem responsabilidade ilimitada. Mas agora, levando em conta outro critério de classificação, a gente fica a dúvida, a sociedade simples pura, ela é uma sociedade de pessoa ou de capital? E aí vem a lei e pega e já diz. Com relação à sociedade simples pura, ela é uma sociedade de pessoa, ou seja, as particularidades pessoais de cada um é relevante na hora de ingresso na sociedade. Para um terceiro ingressar na sociedade, é preciso que haja a concordância dos outros sócios. Isso aí é o que caracteriza uma sociedade de pessoa. Tá aí. Isso é outra informação também importante. E a gente para ver que aquela classificação ela tem impacto sim na hora que estuda as sociedades. Vejam ali o artigo 1003, estou vendo aqui, que aquela hipótese de eu querer sair da sociedade, né? Eu estou na sociedade, não quero mais. Aí vou vender minhas cotas para um colega meu. Vamos supor que aí todo mundo aprovou, né? Esse meu colega entrar na sociedade, porque a sociedade de pessoa tem que ter essa aprovação. Então, eu vou lá e vendo para ele essas cotas. Aí a resposta, eu que saí da sociedade, estou livre agora de todas as obrigações da sociedade? E a resposta é não. A lei determina que eu fico responsável ainda pelas obrigações da sociedade por 2 anos. É lógico que agora sim, essas responsabilidades devem ter ocorrido. Responsabilidade não. Essas obrigações, elas devem ter ocorrido enquanto eu estava na sociedade. Mas com relação a essas obrigações que aconteceram enquanto eu estava na sociedade, eu fico responsável por elas durante 2 anos após a minha saída. Tá aí. E eu serei responsabilizado solidariamente por essas obrigações, né, com relação aos 2 anos e tal. E aí eu quero diferenciar uma coisa para vocês, para que vocês não confundam. Eu prefiro chamar a atenção logo disso, para fazer uma comparação, do que deixar no ar e deixar para vocês fazerem a comparação. Lá atrás, quando a gente estudou o trespasse, ou seja, a venda do estabelecimento empresarial, eu disse que o sócio, melhor, que o vendedor, ele fica responsabilizado pelas contas devidamente contabilizadas da empresa durante 1 ano. Então, de novo, a responsabilidade é solidária, mas a responsabilidade aí é durante 1 ano com relação às dívidas devidamente contabilizadas. Beleza. Isso é no caso de trespasse. Agora a gente está falando de venda de cotas, não é de venda do estabelecimento. E com relação à venda de cotas, o sócio retirante ele vai ficar responsável solidariamente também, mas durante 2 anos da sua saída da sociedade. O trespasse, 1 ano pelas dívidas devidamente contabilizadas. Na saída da sociedade, na retirada da sociedade, 2 anos com base na saída da sociedade. Beleza. Isso daí, esse item que eu acabei de falar, às vezes fica confuso e termina na hora da prova você confundindo. E aí pega muita gente por besteira. Besteira não, né? Que é informação realmente que dá para confundir se você não fizer a conexão entre uma e outra e já botar na cabeça. Então, isso é 1 ano, isso é 2 anos. Tal. Por isso que eu chamo a atenção. É aquela coisa, o erro que eu cometi, eu não quero que vocês cometam. Sou demais. Finalizando aqui, eu estou falando de deliberações sociais, ou seja, na hora que imagina que uma sociedade recebeu uma proposta para
de uma outra sociedade para ser incorporada, para haver uma fusão, uma cisão, enfim, essas operações societárias. E aí, vamos decidir ou não? Vamos, lógico, né? Tem que ser posto em deliberação e aí vai haver a votação dos sócios. Esse quórum, né? Que como é que chama? Que vai dizer qual é, vamos ver, o que é que vai ganhar e tudo mais, vai ser estabelecido no contrato social. Atenção, muita coisa já tem no Código Civil com relação a esses quóruns. Eu não vou cobrar isso de vocês, não. Mas você pode determinar no contrato social o quórum para diversas matérias para serem deliberadas. E, de novo, o voto, ele não é por pessoa, não é por cabeça, é proporcional aí às suas cotas. Então, se eu tenho 50% das cotas, meu voto vale 50% dos votos. Você entendeu? 50% de peso. Então, beleza. É isso, meus caros. É isso que estava faltando para a gente acabar esse slide e também acabar o assunto. A aula foi rápida, mas é porque acabou. A gente não... Quando é que o senhor vai colocar a prova à disposição? Vai Disponibilizar? ser agora no dia da prova. Vocês acho que já receberam esse aviso, que agora a avaliação vai ser diferente. Se eu não me engano, vocês vão ter 48 horas para responder a prova. Então, eu só vou poder disponibilizar, no caso aqui de vocês, no dia 8 de junho. E vocês têm 48 horas para me entregar. Então, 8 É de assim com junho, todas as eu professores. tenho até o dia 10, então, para entregar. Aí eu não vou dizer não, vem faça as contas. Essas coisas vocês sabem direito, eu não vou me responsabilizar. Mas é 48 horas. E, olha, confirmem isso com relação Mas eu pensei a que a prova prazo e ficava tudo. disponível. Eu pensei que a prova Não, ficava mudou. disponível antes e no dia eu entregava. No caso, eu teria, se fosse dia 8, eu entregar dia 10, 48 horas. É o meu Não, pensamento. pelo que eu... Então, confiram isso. Eu só sei que a gente só vai disponibilizar no dia a prova e vocês agora têm tempo limitado. Agora, eu também vou, como é que chama, tirar dúvidas e vocês aí tiram dúvidas. Mas de todo jeito a gente tem semana que vem ainda de aula, que aí eu vou estar com todas as respostas e aí posso falar Uhum. mais para vocês. Certo. Tá bom. Tem gente querendo dica aí, pelo visto. Não tenho dica ainda não, porque eu ainda falta fazer a prova. Então, ainda nem se eu quiser eu vou dar dica, porque de repente eu falo uma coisa, digo, olha, estuda isso aqui, e aí se por acaso eu não cobrar na prova. Entendeu? Então, Mas na próxima aula pode ser feito isso, né? vou ver. Vocês vão ter 48 horas para fazer prova. Se eu der dica, é demais, viu? O Google é a maior dica que vocês podem ter. Tá fácil demais. Tá fácil, tá fácil. E na outra eu quase que tirei 7, na peinha. Olha aí, passou. Mesmo com o É, Google à disposição. tá vendo? Então já fica alerta que minha prova é fácil. Certo. Olha, então vou lá. Hoje, como eu falei, o assunto é esse. Eu não vou ver mais assunto novo com vocês. Vocês agora é só a aula que vem a gente vai revisar assim, vou dar uns pontos. Se eu já tiver a prova feita, eu de fato digo para vocês, olha, isso aqui, tal, Dá mas uma dica aí. fiquem tranquilos aí. E vão Certo. estudando já para todas as outras matérias também. Não deixe para... Não ache que não vai ser assim, a prova vai ser fácil. Não, tem que estudar. Porque a prova, mesmo a prova sendo difícil, se você quiser estudar, você sabe, tá aqui. Aí você já sabe onde procurar. Isso eu digo isso porque na OAB você pode levar, na verdade agora só pode levar o código. Mas quando eu fiz na época, você podia levar doutrina, ou seja, você podia levar tudo que é livro e tudo mais.
Só que não adianta nada você ter todos os livros lá, mas não sabe onde procurar, né? Você tem que estudar. Então é isso que tá. Vocês têm que estudar a matéria, todo mundo, e, é, e aí, como é que chama? Ele já sabe onde é, porque que pode procurar a resposta. Vão lá, meus caros. Vou indo. Vou parar a gravação aqui.